Então, eu gostaria de apresentar o professor Clóvis. O professor Clóvis, ele fez graduação, né? Fez graduação em filosofia, depois também em estudos sociais, história, pedagogia, então ele tem e psicologia, né? Então ele fez vários cursos aí. Ele tem um mestrado em educação pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal, e atualmente ele tá trabalhando como professor, né? Lá no, deixa eu ver aqui, desculpa, não estou enxergando direito, no Centro de Universidade de Jaguariúna, e também ele é psicoterapeuta, né? Então ele trata também da psicoterapeuta de adultos, justamente nesse referencial, né, da psicologia, que é a abordagem centrada na pessoa. E aí o trabalho dele de mestrado foi justamente a parte do ensino, né, centrado na pessoa, que seria centrado no aluno aí. Então, eu já agradeço o professor Clóvis pelo tempo, né, que está aqui com a gente, e apresentar um pouco dessa linha aí, né, dessa questão, né, que às vezes a gente que é muito da academia aqui, e às vezes fica um pouco longe da psicologia, a gente perde um pouco dessas outras abordagens que são importantes também para a questão do processo de ensino e aprendizagem. Então, eu agradeço novamente e fique à vontade, a gente tem 1 hora aí para a sua apresentação e conversar um pouquinho durante esse período, tá bom? Obrigado. Boa tarde, obrigado, Vitor, pelo convite. Boa tarde aos demais que estão aí logados conosco, professores, professoras e outras pessoas que eu entendi que estão participando aí da pós-graduação. É uma alegria para mim estar aqui e conversar um pouco com vocês sobre educação, sobre dar aula, sobre ensinar, aprender, que é um tema que sempre é muito caro para mim. Então fiz alguns slides e vou compartilhar com vocês aí e a gente vai conversando a partir deles então. Então tá aqui, o Vitor já me apresentou, eu estou também no Centro Universitário Max Planck, que é ali de Indaiatuba, que é do mesmo grupo, né? Leciono lá também, no momento eu leciono apenas no curso de psicologia. Já trabalhei com a pedagogia, no momento estou com a psicologia. Muito bem. Para falar de abordagem centrada na pessoa e de aprendizagem centrada no aluno, que é o tema para hoje, eu preciso falar um pouquinho do Carl Rogers, porque essa abordagem, né, que não é uma abordagem que se restringe só à psicologia, ela tem atuação nas mais diferentes áreas, né? A abordagem centrada na pessoa, na área organizacional, na área educacional, na área comunitária e assim por diante. Mas eu queria rapidamente apresentar a vocês esse homem, esse Carl Hanson Rogers. Ele é conhecido mais como Rogers, né, ou Carl Rogers. O Carl Rogers é um norte-americano. Ele viveu praticamente todo o século XX. Ele nasceu em 1902, morreu em 1987. Com 85 anos, estava completamente lúcido, estava produzindo, estava trabalhando, mas ele teve lá um acidente e, em decorrência desse acidente, um acidente doméstico, mas em decorrência disso, ele bateu a cabeça, bateu as pernas, teve problema, acabou entrando em coma e aí ele faleceu. Mas o que é importante que eu quero nesse momento ressaltar é assim, um homem que teve uma vida muito ativa, produziu bastante. E para falar um pouquinho do Rogers, ele mesmo, eu vou falar com dados trazidos por ele mesmo. Então, um pouquinho da história de vida dele. O Rogers pertenceu a uma família de classe média alta, uma família, portanto, não tinha dificuldades financeiras, mas uma família que tinha uma religião
protestante fundamentalista. E essa religião marcou profundamente a vida do Rogers, pelo menos até ele se tornar adulto. Então, ele conta que, por conta disso, a vida dele enquanto criança, adolescente, até chegar à juventude, é uma vida que ficou restrita à família. Considerando esse fundamentalismo, a família entendia que o resto do mundo, ou quem não comungasse intimamente aqueles ideais religiosos, deveriam ser evitados. Assim, quando os filhos começaram a entrar na adolescência, o Rogers é um dos 4 filhos da família, o pai comprou uma fazenda e saiu de Nova York para viver na fazenda, e na fala do Rogers seria para evitar os males do mundo. E nessa fazenda, o menino lá, o Rogers, teve muito contato com a natureza, teve muito contato com animais, teve muito contato com livros. Então, ele se tornou um pequeno cientista, porque havia um incentivo na família para estudar, para empreender e para a religião. Muito bem, e o Roger se dedica, e ele faz muitas experiências dentro do campo da biologia, no campo da agricultura, ele fez muitas experiências nessa área. E, ao mesmo tempo, quando ele vai crescendo, ele vai também por influência desse ambiente, ele vai desejando ser pastor protestante, desta religião que eles pertenciam. Mas ele conta mais tarde, né, quando ele vai escrever a vida dele, ele conta que ele teve, ao mesmo tempo, todos esses recursos, mas que ele não sentia um afeto, uma demonstração muito próxima dessa família. Era uma família que tinha atenção, que tinha amor, ele diz, mas que não era uma coisa que ele sentisse. Ele sabia que tinha, mas eles eram mais frios, mais distantes. E conta também ele que essa infância e juventude dele, adolescência, desculpa, foi bastante solitária, na medida que os irmãos iam crescendo, e ele ficava muito tempo viajando para ir à escola, voltar, e por conta disso, e morar na fazenda, não criava uma turma dele, né, de adolescentes. Então, ele reclama disso depois. E essa situação vai mudar quando ele entra para a faculdade. Então, ele diz que é aí que ele pode conhecer pessoas, aproximar-se delas, saber o que era um amigo e também proximidade com moças, né? E com quem ele começa aí, então, a ter algum contato, né? Uma proximidade, e depois vai namorar, vai casar, vai constituir família. Mas ele diz que tudo isso que eu estou contando é muito marcante na vida dele. E quando o Rogers vai para a faculdade, ele começa fazendo um curso de agricultura, que estava relacionado com a vida dele na fazenda e com os propósitos da família. Ele começa estudando agricultura ao mesmo tempo que ele está se preparando para a vida religiosa de pastor. Depois, ele resolve mudar de agricultura para a história. Começa a estudar história, porque ele acha que tinha mais afinidade com a formação de pastor, e continua. Mas, nesse período em que ele vai para a área de humanas, né, que ele vai estudar história, ele começa a se interessar por umas aulas no curso de psicologia que tinha próximo ao lugar que ele estava, à sala que ele tinha aula. Ele atravessava uma rua e assistia lá algumas aulas. E ali ele começa a ter contato com a psicologia e começa a achar essa área bastante interessante. No meio desse processo, o Rogers tinha por volta de 22 anos, e ele era muito estudioso, muito inteligente. Ele concorre a uma
a uma oferta que houve lá de bolsas de estudo para ir para a China. E ele mais alguns jovens são selecionados e ele vai viver na China por 6 meses, estudar e morar na China. Essa ida dele para a China vai alterar profundamente a vida dele. Então, o choque que ele teve ao entrar em contato com a cultura chinesa, ao entrar em contato com a religiosidade, com as mais diferentes expressões daquele povo, daquela cultura, e também convivendo com os mais diferentes jovens que estavam participando desse processo lá, que vinham de muitas partes do mundo, o Rogers começa a descobrir que aquele mundo que ele havia vivido e que parecia ser único, já com alguma mudança, né, quando ele entra na faculdade, então agora essa mudança se torna assim evidente e ele não faz questão de não perceber a mudança, muito pelo contrário, ele fica assim tendo insights, né, de perceber como o mundo era assim e eu não sabia. Como o mundo pode ser tão diferente daquilo que eu aprendi, daquilo que eu imaginei? Isso vai mexer em todos os âmbitos da vida dele. E estando também lá, é que ele toma contato mais de perto com as questões que afligiam as diferentes religiões ou mesmo conflitos dentro do próprio cristianismo, como era o que estava acontecendo na Irlanda, entre católicos e protestantes que se enfrentavam e se matavam por conta do mesmo Deus adorado no cristianismo. E quando isso vem mais forte à consciência dele, então ele fica muito incomodado e quer entender esse processo melhor. No meio, lá mesmo também ele conhece uma moça dos Estados Unidos que também estava lá, e eles começam a se gostar na volta. Eles estão namorando e é a pessoa com quem ele vai se casar. Pois bem, de volta aos Estados Unidos, com tudo isso mexido, ele vai e diz tudo isso para a família dele. E a família fica muito incomodada com essa mudança de posição dele, que ele foi muito, digamos, para uma visão mais aberta, mais progressista. E o pai então diz para ele: Olha, mas isso não muda nada nos seus planos. Ele disse: Não, muda tudo nos meus planos. Ah, mas você pensa em não ser mais pastor? Ele disse: Não, eu por enquanto continuo com o propósito, mas quero mudar de seminário. E aí o pai não concorda, mas ele muda do seminário mais conservador que havia para o seminário mais progressista que havia. E o pai então retira dele toda e qualquer ajuda financeira. E assim o Rogers vai precisar de uma vida tranquila financeiramente, começar a trabalhar em qualquer coisa para se sustentar. Mas ele topa isso, faz essa mudança, ele logo casa, logo se forma e vai trabalhar como psicólogo. Como psicólogo, ele começa trabalhando num instituto que tinha para crianças problema. Era assim que era chamado em Nova York. Um instituto para crianças problema, que era o que a gente pode entender como algo parecido com a Fundação Casa. Crianças que ficavam acolhidas lá, né, pelo Estado, eram tuteladas pelo Estado e que ficavam, está me faltando aqui a palavra, como é que chama isso, gente? Quando o aluno, a criança vai para a Fundação Casa, enfim, vamos chamar de interno. Eles ficam internos lá. E o Roger foi trabalhar lá. Acho que ficava sobre a tutela deles, não é isso, professor? Isso, ficava sobre a tutela, isso mesmo, obrigado. Então, o Rogers, como ele é um psicólogo recém-formado, com o que ele podia trabalhar? Ele podia trabalhar com aquilo que ele acabou de ver na faculdade. Só que ao chegar lá, nem essa opção ele teve muito, porque a instituição já tinha uma linha de trabalho. Eles trabalhavam com a psicanálise do Freud.
E era uma equipe grande, multidisciplinar. Ele entra como psicólogo e ele tem que trabalhar dentro da abordagem psicanalítica. Então, o Rogers passa a estudar profundamente a psicanálise. Ele era muito criterioso, muito estudioso. Ele começa a atender como psicólogo e começa a estudar e fazer a sua formação mesmo em psicanálise. Ele vai ficar nesta instituição por 12 anos. E nesses 12 anos, ele estuda e aplica a psicanálise e registra tudo o que ele vai fazendo. Ele tinha um espírito científico, então ele vai registrando as suas experiências. Ele conta que tudo aquilo que era dito ou ensinado a ele, ou que ele entendia que ele devia fazer, ele fazia e se perguntava: está dando certo? Produz resultado? A criança ou o adolescente reage positivamente, melhora em relação àquilo que ele tem ou que ele trouxe para cá, e aí ele vai fazendo isso, no final, isso gera, ele acaba depois publicando um livro, que ele vai chamar de O Tratamento Clínico da Criança Problema, que é minuciosamente tudo que ele fez nesse período que ele esteve lá. Só que, ao longo desse tempo, ele vai percebendo que havia muitos casos que não respondiam àquilo que estava previsto nos manuais, nas orientações, nos cursos de formação. E por mais dedicado que ele fosse, ele percebia que muitos casos não respondiam. E ele, mais alguns colegas que também tinham essa preocupação com a pessoa que estava ali, começaram a pensar o que eles podiam fazer. E ele levanta uma hipótese assim: diante disso que nós fazemos, e se nós começarmos a não aplicar tanta técnica, mas acompanhar o processo que a pessoa está fazendo, procurar compreender como é que ela vê o mundo, como é que ela percebe, por que ela age ou reage assim. Ele queria mais ver como a pessoa agia do que como reagia. E ele começa a fazer isso. Até que um caso lá de um menino em que ele dava o acompanhamento para os pais. O caso do menino já tinha sido levado várias vezes para a supervisão que eles tinham, e a equipe, ele era incumbido de levar para a mãe o acompanhamento do caso do menino. Até que um dia, e eles entendiam, os psicanalistas, que o caso do menino era um caso em que a mãe rejeitava o filho. E todas as vezes que o Roger levava isso para a mãe não aceitava essa interpretação. Ela não aceitava, ela não se convencia. Então o Rogers propõe encerrar o caso. E ele diz para a equipe concorda e ele vai levar para a mulher e diz: olha, nós percebemos que não estamos conseguindo ajudá-la, então nós vamos encerrar esse caso, uma vez que a senhora não reconhece que há uma rejeição sua em relação ao filho. Aí a mulher, ok, ela aceita, então que vamos encerrar, mas ela não concorda, que ela rejeita o filho. Mas quando essa mulher está saindo, ela se volta e pergunta para ele: aqui vocês atendem adultos também? Eles não atendiam, mas o Roger, na hora, diz para ela: eventualmente sim. Ela falou: e eu poderia falar com o senhor? Ele falou: pode. Ela volta, senta na mesma cadeira que havia sentado muitas vezes e começa a falar dela naquele momento. E ele escuta até onde ela quer falar. Aí ela conta todos os problemas que ela vinha tendo há muito tempo, que eram problemas conjugais. E o Roger se interessa muito pela história dela, pela problemática dela, e marca e continua a atender essa mulher por algumas vezes. E vai atendendo essa mulher. E o que ele vai percebendo? Primeiro, de fato, o que eles pensavam antes não correspondia ao que ela trazia. E ele começa a ligar a situação e a vida do menino
ao que ele vivia com esses pais. Então, o que o Rogers faz? Ele vai acompanhar o menino agora com outro olhar. E ele percebe que esse menino também começa a reagir diferente, que o menino, nessa fase, já estava indo para casa, voltando, né? E é aí, só para a gente parar por aqui, porque o nosso objetivo é outro, é aí que vai nascer, segundo Rogers, esse novo jeito de fazer psicologia para ele, que não era mais o da psicanálise, que não seria o da psicanálise, não seria o comportamental, mas seria isso que mais tarde ele vai chamar de abordagem centrada na pessoa. Então, ainda mais um pouquinho aqui na abordagem centrada na pessoa, o Rogers vai, então, eu estou andando um pouco depressa para a gente poder cumprir o que nós temos aqui, e eu acho que fica suficiente, não cansá-los também dessa parte, mas eu acho que ela é interessante, senão não dá para entender a proposta dele para a educação, porque ela toda vai estar aqui. E então o Rogers, ele desenvolve mais tarde o que ele vai chamar, e que nós chamamos até hoje, de tendência atualizante, que é um conceito que o Rogers chama de o pressuposto básico da abordagem centrada na pessoa. Sem esse pressuposto, não dá para ter uma abordagem centrada na pessoa, seja na terapia, seja na educação. E o que é isso? A tendência atualizante é um pressuposto de que todo ser vivo tem uma tendência natural ao crescimento, ao desenvolvimento. E essa tendência não é garantia, é uma tendência ao crescimento, ao desenvolvimento. Essa tendência, ela não morre, ela só morre quando o ser morre. E essa tendência, claramente para ele, está presente com muito mais força e com muito mais complexidade na pessoa humana. Então, o que acontece quando a pessoa não está bem? Rogers vai dizer, essa pessoa está com a tendência atualizante dela em dificuldade, ou bloqueada por um trauma, ou, enfim, por dificuldades. Ela pode estar bloqueada, pode estar paralisada, mas ela não está morta. Ela não está morta. Então, ela vai precisar de condições que facilitem a sua liberação. E que essa tendência possa ser restabelecida no seu desenvolvimento ou que ela possa ser acelerada. Nós podemos pensar na tendência atualizante como uma planta, por exemplo, que você cuide mais ou cuide menos. Essa planta vai desenvolver mais ou vai desenvolver menos. Se ela for pouco cuidada, ela fica lá mirrada, às vezes sufocada pelo mato ou por falta de um adubo, mas ela tenta ao máximo manter-se viva. Agora, quando nós criamos condições facilitadoras, diz o Rogers, não somos nós que puxamos a planta cresce por si, ela precisa das condições facilitadoras, assim como uma pessoa. Então, o Rogers, no começo do processo dele de atendimento, ele não atendia só lá nessa clínica de crianças. Ele também atendia numa série de programas que os Estados Unidos tinham, que eram chamados de counseling, né? Ou que traduzindo para nós seria o aconselhamento, onde as pessoas iam buscar com profissionais, não somente psicólogos, tinha psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, as pessoas iam se consultar numa espécie também, eu diria hoje, de coach, né? Então, o Rogers trabalhou lá, mas o Rogers começava a perceber também que as pessoas se tornavam dependentes daquele profissional. E ele faz o que vai ficar conhecido como uma inversão de foco, tanto lá quanto na instituição que ele trabalhava, que é,
ele inverteu o foco do problema para a pessoa. Ele tirou o foco do problema, ao invés dele tentar resolver o problema, ele passou a cuidar da pessoa, a dar atenção para a pessoa, porque a pessoa é que iria resolver o seu problema ao seu modo. Ele tirou também o foco do instrumental de avaliação que eles utilizavam, que eram testes, diagnósticos, uma série de formulários de levantamento, de anamnese. Ele tirou isso, pôs de lado e colocou o foco na relação terapeuta-cliente. Então, quando a pessoa chegava, ao invés da pessoa ficar respondendo, onde você mora, quantos anos tem, no que você trabalha, o que você faz, há quanto tempo tem esse problema, a pessoa estava ansiosa para falar, como ainda é hoje no serviço público, muitas vezes. A pessoa chega no médico, no psicólogo, e fica preenchendo, respondendo o questionário. O Roger pôs de lado, quando a pessoa chegava, ele dava atenção para a pessoa. E escutar primeiro tudo a pessoa, numa sessão, 2, 3, depois ele anotava esses dados necessários ou exigidos pela instituição onde ele estivesse. E a terceira inversão de foco que ele fez foi inverter o foco do resultado para o processo. Então, o foco deixou de estar primeiro já no resultado, mas pôs o foco no processo. Investiu no processo, acreditando que o processo se dando bem, acontecendo, o resultado viria. E o resultado viria de modo diferente para cada pessoa que estava em atendimento. Então, ele fez isso que nós chamamos de inversão de foco. Aí eu voltei um pouquinho aqui agora para falar o que são essas condições facilitadoras para ativar mais a tendência atualizante ou para resgatar o funcionamento da tendência atualizante. Então, ele chama de 3, ele considera 3 condições facilitadoras. A primeira delas é a congruência, ou seja, a autenticidade. O terapeuta ser a pessoa, o conselheiro, aquele que vai atender alguém, ser autêntico, ser o que de fato ele é, não mostrar-se num papel, numa máscara, naquilo que ele não é. Essa condição facilitadora é fundamental para o Rogers. Numa palavra rápida, né, o máximo grau de congruência que nós podemos ter seria aquilo que eu estou pensando está de acordo com aquilo que eu estou sentindo e está de acordo com aquilo que eu estou expressando. Isso seria o sentido mais perfeito ou a definição mais perfeita de congruência. Seria, estou alinhado entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu expresso. Expresso seja nas minhas feições, expresso na minha fala, expresso nos meus atos, nos meus gestos e assim por diante. Isso seria congruência, ser verdadeiro, ser autêntico. Mostrar-se como se é. Uma outra condição facilitadora é a empatia. Numa relação que nós estamos falando, a empatia é colocar-se no lugar do outro, ser capaz de se colocar no lugar do outro. Não para ser o outro, colocar-se no lugar do outro para poder compreendê-lo. Colocar-se no lugar do outro, procurando ver como o outro vê, sentir como o outro está sentindo. É uma busca, uma tentativa de se colocar no lugar do outro para poder compreender e facilitar essa relação, essa comunicação. Não significa que eu tenha que concordar, não é isso. Mas significa que eu vou me colocar no lugar do outro, como se fosse o outro, sabendo que eu não sou o outro, para tentar compreender como é que ele está vendo a situação, como é que ele vê aquele contexto do qual nós estamos falando ou estudando, enfim. E
A terceira condição facilitadora ele chama de consideração positiva incondicional, ou seja, aceitar o outro como pessoa. Como assim? Aceitar o outro como pessoa é suspender os rótulos que ele possa ter. Ah, é um adolescente. Ah, é um aluno. E ao fazer isso, desconsiderar que ali tem uma pessoa. É uma pessoa que tem sentimentos, que tem história, que tem identidade, assim por diante. Então, ele chama de aceitar o outro como pessoa, com apreço. Aceitar com apreço, com afeição e com confiança. Confiança no sentido de ele é capaz. Ele pode não estar sendo, mas ele é, como qualquer pessoa, ele é capaz, ele tem uma capacidade. Antes de fazer qualquer julgamento. Então, isso seria a condição positiva incondicional. Aceitar o outro de forma positiva e incondicional, não colocando condições para aceitá-lo. Né? Se ele é pobre, se ele é rico, se ele é preto, se ele é branco, se é homem, se é mulher, se é gay, se não é gay. Se ele é muito inteligente, se é pouco, se ele capta logo, se ele não capta. Aí, quando esses valores, vamos chamar, vêm antes, então não há uma aceitação incondicional na percepção do Rogers. Então, o Rogers chegou a dizer que essas condições facilitadoras, elas são fundamentais em toda e qualquer relação onde se pretende o crescimento do outro, onde você está num lugar de ajuda, seja um terapeuta, seja um professor, seja um pai, seja uma mãe, ou seja um amigo que foi procurado por alguém que quer a sua ajuda. Então, colocar-se nesse lugar, naquele momento, naquele contexto, para o Rogers, essas três condições, ele diz, são necessárias e são suficientes. Outro conceito importante do Rogers, dentro da abordagem centrada na pessoa, é o conceito da não diretividade. Ou seja, confiar na autodireção de cada um. Rogers vai dizer, cada um é capaz e tem condições de se autoguiar, de se autodirigir. Ele pode precisar de apoio, de acompanhamento, mas não de uma direção no sentido, eu te dou a direção, eu te digo o melhor caminho. Isso não entra na abordagem centrada na pessoa. Para o Rogers, o conceito de terapia, isso é importante que vai interferir também lá no conceito de aprendizagem. O conceito de terapia para o Rogers muda muito. Ele vai passar a considerar, para ele fica muito claro que a terapia não é um espaço de cura no sentido tradicional, no sentido médico, que boa parte da psicologia absorveu. Para ele, a terapia é um processo de aprendizagem sobre si mesmo. Uma pessoa que está num processo de terapia é uma pessoa que vai aprendendo sobre si mesma para melhor lidar consigo própria. Resumindo. E por conta disso, o Rogers, então, muda também o que era chamado de paciente para cliente. Por falta de uma palavra melhor, na tradução ficou esse termo cliente. Cliente no sentido de que não é uma pessoa passiva, doente, de patós, que está lá esperando o outro curar. Não. Para o Rogers, a pessoa que procura uma terapia, que procura um psicólogo, não é um doente. Ele é, entre aspas, um cliente, alguém que tem uma demanda
e que vem procurar uma ajuda terapêutica, psicológica ou assim por diante. Um atendimento ou um processo terapêutico para melhor se compreender, se conhecer. Então, ele muda. E essa mudança é porque ele considera que a pessoa é um ser ativo, não é um ser passivo. Como numa relação médica, sim, aí tem essa diferença. Mas mesmo assim, nós temos muitos médicos, sobretudo na área da psiquiatria, que tomaram como referência a abordagem centrada na pessoa. Ou seja, na parte que lhes cabe fazer diagnósticos, sim, mas numa outra parte, esses médicos passaram a dar muita importância para o que as pessoas têm para falar sobre si mesmas e considerar isso como de uma ajuda muito importante no seu tratamento. Muito bem. Aí, então, eu coloco assim: ensino centrado no aluno ou aprendizagem centrada no estudante? Eu vi que aí na proposta de vocês, do evento, tinha uma citação do Einstein. E eu resolvi trazer para cá uma citação do Einstein que está no livro do Rogers, está no início do livro do Rogers sobre educação, que é o Liberdade para Aprender. Rogers coloca essa citação do Einstein lá como epígrafe do seu livro Liberdade para Aprender. Então, o Einstein disse: só de fato, por milagre, é que os modernos métodos de ensino ainda não liquidaram inteiramente a sagrada curiosidade da pesquisa. Pois essa delicada plantazinha, além de certa estimulação, necessita, sobretudo, de liberdade. Sem esta, estiola-se e morre fatalmente. Bom, então, ensino centrado no aluno ou aprendizagem centrada no estudante? Rogers vai, num determinado momento, depois de que algumas pessoas perguntavam para ele, né, porque ele escrevia nos seus livros de psicologia, ele dedicava um capítulo à educação. Então, as pessoas perguntavam: por que nós não temos um livro dentro da pedagogia para estudar o que o senhor pensa e o que o senhor acha e o que o senhor pratica nas suas aulas? E aí ele começa a se interessar e acaba escrevendo 2 livros dentro dessa temática específica da educação, além dos diferentes capítulos que tem nos demais livros da obra dele, então, e muitos outros artigos que ele escreveu e pesquisas que ele fez. Então, num determinado momento, ele escreve: se confiava nos meus clientes que eles seriam capazes, né, de se auto-organizar, que eles seriam capazes de se encontrar, de se entender, por que eu não poderia igualmente confiar nos meus alunos? E aí ele começa a perguntar: será possível o processo que acontece aqui tem alguma similaridade com o que acontece lá na sala de aula, lá no processo de aprender? Muito bem. E claro, ele vai concluir que sim. Então a aprendizagem é vista e é lembrada aqui por mim como sendo um processo natural, que talvez a gente possa não se dar conta de maneira tão consciente, que aprender é um processo natural que se dá durante toda a vida, desde o nascer até o morrer, desde os primeiros gestos até os últimos, que seja mudar uma posição do braço, é um processo dentro da aprendizagem. E então vem uma pergunta para reflexão: é possível não aprender? É possível passar um dia sem aprender alguma coisa? Mesmo que eu não tenha me proposto a aprender, será que é possível? A outra pergunta, aí que também é polêmica, é
É possível desaprender? Eu já ouvi que é possível desaprender. Particularmente, não consigo entender assim. Acho que é possível esquecer, é possível mudar de opinião, é possível mudar o sentido das coisas mudarem, mas não consigo entender como é possível desaprender. E há dois tipos de aprendizagem na visão do Rogers. Ele diz assim: tem uma aprendizagem que é apenas com o cérebro, e ele põe entre aspas e chama, é uma aprendizagem só do pescoço para cima. Do ponto de vista escolar, ele vai dizer, é aquela aprendizagem que começava ou começa pelas letras do alfabeto, que não tinha nenhum sentido para a criança decorar as letras do alfabeto, juntar letras do alfabeto. Ou aprender a tabuada de cor num sistema em que a criança não sabia para que era, o que era, né? A criança tinha que decorar a tabuada e ela tinha que repetir aquilo de forma oral para o professor, e quando errava, em tempos um pouco mais passados, apanhava, tomava tapa, reguada e outras formas, né, de castigo físico. Então, ele vai chamar isso, é uma aprendizagem com o cérebro. Ele diz, é muito difícil, é muito sofrida e é facilmente pode ser esquecida. E ele vai dizer, tem um outro jeito de aprendizagem, diz o Rogers, que é o que eu gosto mais, que é a aprendizagem chamada de experiencial ou aprendizagem significativa, que é a aprendizagem que não é só da cabeça, é uma aprendizagem que nos toma por inteiros, por inteiro, ou por inteiros. Então, por exemplo, eu peguei aqui uma que eu acho que eu vejo como bastante exemplificativa, que é andar de bicicleta, que é uma coisa complexa. Mas quando a criança tem um real interesse por isso, por essa aprendizagem, ela pode cair, levantar, se machucar, ela vai aprender a andar de bicicleta e nunca mais vai esquecer, porque está fazendo sentido para ela, está diretamente na área de interesse dela. Outro tema que eu acho interessantíssimo e acho muito pouco explorado devidamente é falar de sexo na adolescência. Nos muito tempo já que eu estou envolvido com educação, eu vi muitas vezes isso. A escola, no período em que os adolescentes mais têm interesse em sexo, que é próprio da idade, mas a escola fala de sexo na aula de ciências, mas fala de uma maneira que não chega ao interesse do adolescente, da adolescente. Fala numa linguagem que não é a que ele quer, onde ele não tem liberdade de fazer perguntas para a professora daquilo que ele está vivendo, daquilo que ele está sentindo, daquelas curiosidades que ele tem, mas às vezes tem até vergonha de perguntar. E aí nós continuamos também ainda com estatísticas altas de adolescentes grávidas. E aí se pergunta, mas como assim? Tem tanta informação, mas as informações nem sempre se convertem em aprendizagem. São coisas diferentes. Então, também vejo isso, que é importante estudar do ponto de vista da ciência, aparelho reprodutor, etc., etc., mas não se poderia deixar, não se pode deixar de atender, e junto com isso, atender às reais necessidades que eles estão tendo naquele momento de saber coisas que dizem sentido às suas vidas. Penso que isso pode ser muito bem aproveitado, se bem feito, e com pessoas que estejam abertas para isso. Portanto, a aprendizagem significativa, que é um conceito fundamental para o Rogers em educação, é a aprendizagem significativa. É aquela que interessa a quem está aprendendo.
é aquela que faz sentido para quem está aprendendo. Muito bem. Ensino centrado no aluno ou aprendizagem centrada no estudante? Tem aqui uma citação do Rogers em que ele diz: não podemos ensinar alguém diretamente, só podemos facilitar o seu aprendizado. Então, as visões mais centradas no ensino não vão estar muito de acordo com isso aqui. Por quê? É muito próprio da nossa cultura, de como nós fomos formados, nós fomos feitos professores para ensinar. E, na minha idade, eu não ouvi poucas vezes, não foram poucas vezes que eu ouvi a seguinte expressão de professor: ensinar eu ensinei, agora, se eles aprenderam, eu não sei. Muitas vezes eu ouvi isso na sala de professores e penso que vocês também já, ou até disseram. Agora, olha essa frase, se ela faz sentido. Eu dizer que eu ensinei, mas não sei se aprendeu. Será que é possível eu afirmar que eu ensinei, mas não sei se o outro aprendeu? Por outro lado, se eu disser eu ensinei, eu posso assegurar que o outro aprendeu? Já o contrário é possível. O outro pode aprender sem que eu tenha ensinado. Então, essa questão do ensino ou da aprendizagem, que de tempos em tempos parece que muda o foco, tenta-se ir para um lado, depois para o outro, né? Outra hora chamamos de ensinagem, né? E assim por diante. Mas dentro dessa proposta do Rogers, de que nós não podemos ensinar alguém diretamente, e ele não está dizendo no sentido, olha, é proibido. Não, ele está dizendo que ele não acredita que seja possível ensinar alguém diretamente. Você pode facilitar a aprendizagem. Ou seja, eu mostro, eu apresento, e, portanto, eu facilito. O outro pode aprender ou não. O foco na visão do Rogers, então, dessa aprendizagem mais centrada no estudante, o foco está mais na aprendizagem do que no ensino. O foco está mais no estudante que no professor. O saber deixa de estar somente no professor e é também reconhecido no estudante. O saber não está exclusivamente no professor, como faz parte da nossa cultura. O professor ensina e o aluno aprende. O poder está também no estudante e é reconhecido. O Rogers vê uma relação muito forte de poder aí na relação professor-aluno. E por que ele diz que o poder está também no estudante? Porque o aluno, ou como qualquer pessoa, tem também poder, tem o seu poder pessoal. Não que o professor não tenha, o professor tem a sua autoridade, a sua competência para facilitar a aprendizagem, não para impor a aprendizagem, o ensino para o aluno. A relação professor-estudante, nessa perspectiva, é uma relação cordial, é uma relação amistosa, e não é uma relação de adversários, que, de um modo geral, parece que há implícito no processo de ensino-aprendizagem uma relação de adversários. O professor, de um lado, os professores de um lado, e os alunos de outro. Então, a gente ouviria e também expressões assim: aluno é tudo igual. No fundo, aluno é tudo igual. Nessa perspectiva do Rogers, da abordagem centrada na pessoa,
é importante, compreendemos essa expressão, mas é importante sempre lembrar, ter presente que, no fundo, na realidade, ninguém é igual a ninguém. Os alunos não são todos iguais, os adolescentes não são todos iguais, os velhos não são todos iguais, as mulheres não são todas iguais, os homens não são todos iguais. Ou seja, somos pessoas sempre diferentes umas das outras, ainda que nos agrupemos por faixa etária, por condições numa relação ou em outra. Mas ter presente isso faz com que possamos valorizar mais cada pessoa e não tomá-las por um rótulo ou por um grupo e elas perderem a sua individualidade e identidade pessoal. O professor, portanto, nessa proposta, é um facilitador da aprendizagem. O que ele pode fazer muito bem, e nem é fácil, eu acho até que é mais difícil, é facilitar a aprendizagem. Então, o Rogers pega aquelas 3 condições que eu disse lá atrás e coloca em termos de educação, que ele vai chamar qualidades que facilitam a aprendizagem. Retomando, ele chama aqui, então, a autenticidade do facilitador da aprendizagem, é uma condição. Essas condições, essas qualidades, não podem, não devem ser vistas como técnicas, que eu vou apenas utilizar tecnicamente. Rogers diz isso não vai funcionar. Elas precisam ser reconhecidas pelo facilitador, pelo professor, senão elas não terão valor. Porque o que vai mudar, o que vai para o Rogers, de fato fazer diferença na aprendizagem, é a relação professor-aluno. Então, primeira condição, autenticidade do facilitador da aprendizagem. É uma atitude, é uma postura, não é uma técnica. Ser uma pessoa real, professor, ser uma pessoa real. Mostrar-se como uma pessoa real, não como uma fachada, não como uma aparência, não como uma máscara, não no papel de professor. É fundamental que ele seja, de fato, professor. Ele pode expressar, assim, sendo uma pessoa real, ele pode expressar sentimentos positivos ou sentimentos negativos. Isso dá a ele também uma liberdade maior de ser ele mesmo. De dizer quando não gostou do trabalho do aluno, sem deixar de gostar da pessoa do aluno, ou sem deixar de considerar a pessoa do aluno. A segunda qualidade que facilita a aprendizagem é o apreço, a aceitação, a confiança. A convicção de que a pessoa merece crédito, a convicção de que a pessoa é capaz. E aí, então, se levanta uma pergunta: por que será que ela não está sendo capaz? O que será que está acontecendo com essa menina, com esse menino, com essa moça, com esse rapaz, com esse aprendiz, com esse estudante ou com esse aluno? Porque eu creio que ele seja capaz. Deve estar havendo algo aqui. Não quer dizer que eu, professor, me torne psicólogo, terapeuta, que eu tenho que resolver o problema. Não. A proposta é que eu considere, que eu respeite e possa sugerir, possa encaminhar, possa discutir com outros, possa falar com o próprio aluno. Então, convicção de que a pessoa merece crédito, de que ela é capaz. Aceitar inteiramente o aluno com a sua hesitação, com medo, com temor, com a sua timidez, com o seu jeito esquisito, tanto quanto a sua alegria, o seu êxito, a sua euforia, o seu jeito festivo de adolescente, rebelde. Aceitar não significa concordar, significa reconhecer.
Respeitar. Não é que eu concorde, passo a achar que está tudo certo. Não, eu continuo tendo os meus valores, mas aqueles são valores do adolescente. E eu posso comunicar a ele que não gosto daquilo. Aceitar o aprendiz como uma pessoa inteira, como uma pessoa imperfeita, como todas as pessoas são. Como alguém que é aquilo que está podendo ser. É aquilo que aquela pessoa está podendo ser no momento. É uma pessoa como as demais em processo de crescimento. E a terceira qualidade que facilita a aprendizagem é a compreensão empática. A atitude de estar na situação do outro, de ver pelos olhos do aluno, de colocar-se no lugar dele, como se eu fosse ele. Como será que esse aluno me vê? Por que será que ele tem palavras agressivas? O que será que acontece? Como será que ele me vê? Como que ele me percebe? Ou como será que ele percebe a classe, já que ele reage tão agressivamente? E assim por diante. Na compreensão empática, eu suspendo os meus valores para compreender os valores do outro, sem com isso precisar concordar com eles. Isso é um processo, não sei se é novo para vocês, mas que é. Eu vou conversar com alguém que pensa muito diferente de mim. Se eu não tiver minimamente condições de suspender os meus valores, eu não sou capaz de entender o que o outro está me dizendo. Se eu tiver, e isso não significa que eu vou deixar de ter os meus valores, mas se eu quero compreender o ponto de vista do outro, eu preciso procurar me colocar no lugar dele. Como é que eu vou compreender um aluno, digamos, vou pegar um tema que acontece na escola. Como é que eu vou compreender um aluno que é adventista do sétimo dia e não pode ir à aula na sexta-feira à noite, nem no sábado durante o dia, se eu não me colocar no lugar dele, na perspectiva dele, naquilo que ele acredita? É mais fácil eu partir para o julgamento. Ah, isso é bobagem, não tem nada a ver, sexta-feira é igual a qualquer outro dia, etc, etc, etc. Como é que eu posso compreender um aluno que é gay ou uma aluna e que sofre bullying ou preconceito? Se eu não me colocar, não fizer um esforço de me colocar no lugar do outro, eu posso fazer julgamento ou dar conselhos muito fáceis. Ah, não liga para isso, é bobagem. É só você não ligar. Mas não é tão simples assim. Eu preciso me colocar no lugar de alguém que sofre preconceito, que vive essa condição diferente, para compreender. Agora, eu não preciso nem concordar com o adventista do sétimo dia, eu não preciso concordar com a homossexualidade, eu preciso respeitar o processo da empatia. Essas três condições, aliás, elas visam facilitar essa comunicação e compreensão. Bom, estou caminhando aqui mais para o final já. Quero dizer assim, como é que se dá, então, é possível praticar a aprendizagem centrada no estudante? Diria assim, que inteiramente centrada no estudante seria uma prática que fosse auto-iniciada e autodirigida pelos estudantes. O professor seria o facilitador do processo. E a avaliação seria uma autoavaliação. Se nós pudéssemos pensar, podemos, numa aprendizagem inteiramente centrada no estudante, seria essa. O que nós podemos ter? Porque, de um modo geral, o sistema educacional, salvo algumas escolas alternativas, o sistema educacional está estruturado de um outro jeito, diretivo,
que vem com currículos pré-estabelecidos, com modelos de avaliação e assim por diante, que vocês já conhecem. Então, eu digo, que aí eu chamaria de parcialmente centrada no estudante, mas que possível e com muitas vantagens. É possível de ser praticada mesmo em sistemas convencionais. As atitudes e as práticas podem estar centradas no aluno, mesmo em estruturas mais rígidas, desde que o professor ou um gestor, ou né, de uma área ou de outra, esteja insatisfeito com aquele funcionamento e esteja imbuído desses propósitos e desta filosofia de centrar-se mais no aluno. O professor deve ter interesse genuíno no aluno, deve ter interesse nas suas demandas, ou seja, nas demandas do aluno. O aluno pode participar de forma ativa do processo, considerando a flexibilidade maior ou menor do professor e da instituição. Ele pode escolher ou sugerir conteúdos, temas, estratégias, recursos, critérios de avaliação. Ele pode participar ativamente. O professor deve disponibilizar uma variedade de recursos ao aluno, bem como disponibilizar-se como um recurso aos alunos. Ou seja, eu posso dar várias orientações, várias sugestões, listar o que eu conheço, pedir que eles também pesquisem e listem e compartilhem, e posso me colocar também como um recurso, ou seja, me colocar à disposição para interagir com eles, para responder a consultas que eles façam, que eles queiram saber, e assim por diante. Aí eu cito aqui rapidamente alguns exemplos e comentários, que eu não sei se eu citaria agora ou se eu abro, porque nós estamos com 1 hora, e escuto se vocês querem me perguntar, e aí a gente volta nisso aqui. O que vocês acham, Vitor? Eu acho que, talvez para terminar, o Clóvis, talvez pegar um exemplo desses daí, né? Tá bom, então. Comentar. Tá bom. Então E aí vamos lá. depois fica com as perguntas. Tá bom. Então vamos lá. Aqui eu tinha lá, eu peguei esse exemplo do 3º ano do ensino fundamental, peguei lá da dissertação de mestrado, mas vou deixar esse então, por hora. E vou falar esse aqui que é mais recente. Esse aqui que é um exemplo bem recente, que eu conversei com essa professora de matemática, e que eu vejo assim, pessoal que está aí me acompanhando, o que eu vejo? Não vejo que seja uma mudança radical, extrema. Claro, é aquilo que eu disse, se for inteiramente, sim. Mas o que eu vejo que é muito válido? Quando o professor busca corresponder ou abrir a participação verdadeira do aluno. Então, esse exemplo agora aqui é um exemplo pequeno, mas que a professora se sentiu, ela conversando comigo, contou esse exemplo como um que ela gostou muito, assim. Então, ela estava ensinando para os alunos do 6º ano do ensino fundamental, veja só, à distância, né, como nós estamos agora aqui remoto, e ela tinha que ensinar aos alunos tabelas e gráficos. Estava lá no programa, não foi ela que escolheu, nem os alunos. Mas ela já tinha trabalhado com tabelas, com eles, e aí foi trabalhar gráficos, com 6º ano. Antiga 5ª série, né? As crianças ainda. Aí depois, o material didático, que é uma escola pública municipal aqui de Campinas, o material didático trazia um exemplo de Copa do Mundo, portanto, um exemplo de futebol, para mostrar tabelas. Acho que o exemplo que eu mais lembro dos tempos que eu dei aula que agora eu não estou, mas dei aula no ensino fundamental, médio, fui diretor de escola, que os professores trabalhavam era a Copa do Mundo. Mas aí a professora, então,
ela até riu que quando ela começou a contar, eu falei assim, quando eu me lembro que os professores trabalhavam a Copa do Mundo. Ela falou, você acredita que esse é o exemplo que está no livro? Aí ela, depois de usar o exemplo, explicar, falou para os alunos assim, o que vocês acham? Vocês teriam um outro exemplo para a gente construir um gráfico que vocês gostariam de fazer? Aí um aluno de 6ª série disse assim, eu gostaria de construir um gráfico sobre os níveis de poluição no Brasil. Aí uma menina, a professora achou interessante, como que esse menino foi tão longe na 6ª série? De cara, estava na cabeça dele o exemplo. Estava no desejo dele, na visão dela. E a menina disse assim, uma menina falou, eu acho que seria interessante a gente construir um gráfico com as bandas que nós gostamos. Porque aqui nós gostamos muito de bandas. E eu acho que seria legal a gente construir um gráfico com as bandas que nós gostamos. Aí houve uma empolgação, manifestações da sala, eba, oba, que legal, que legal. E eles disseram, professora, quando a gente voltar para a aula presencial, podíamos fazer esse gráfico e construir uma tabela? Construir uma tabela e um cartaz a fixar na sala, colorir, etc. E foram vindo várias ideias. A outra falou, a gente pode trazer os nomes das bandas e falando, as pessoas vão levantando a mão, foram construindo isso. Aí ela toma, e eu concordo que isso seja um exemplo simples, mas dentro do contexto daquelas crianças, de aprendizagem significativa para um tema que poderia ser muito vazio, poderia ser muito árido. Eu vou rapidamente, só mais um exemplo, aqui, por conta do tempo, que é um trabalho que eu já fiz no primeiro semestre do ensino superior aí, do curso de psicologia. Então, aquele primeiro dia do curso de psicologia, eu proponho para eles uma roda de apresentação dos alunos, mas que não é obrigatória. Quem quiser se apresentar, e eu digo o que eu gostaria de ouvir. Eu gostaria de saber o nome da pessoa, gostaria de saber de que cidade ela é, gostaria de saber o que a mobilizou ou por que ela quer fazer psicologia e o que mais ela quiser falar, se ela quiser. E os que não quiserem também não precisam se apresentar. Então, geralmente, uns 60% dos alunos se apresentam, uns 40% não se apresentam. Terminada essa roda de apresentação, e nessa roda já vai havendo uma interação, porque às vezes alguém traz uma coisa muito curiosa, né? Me lembro, por exemplo, de uma aluna, olha que coisa simples, mas uma aluna disse assim, sabe o que eu estranhei muito? Porque eu não era daqui dessa região, eu era de Minas. E aí, quando nós chegamos aqui, eu falava que eu tinha ido até tal lugar caminhando pelo passeio, e as pessoas riam. Ela falou, porque lá na minha cidade fala-se passeio, aqui eles falam calçada. E aí interagia, um da sala falou, na minha região é isso, fala aquilo, fala outro. Vai havendo uma interação ali social, cultural e assim por diante. Terminada essa roda de apresentação, eu tive uma ideia de levantar com eles quais seriam os temas que tinham aparecido naquelas apresentações. Porque apareceu também, durante isso, ao se apresentar e dizer do curso, vários alunos iam dizendo, gostaria de trabalhar na área de psicologia jurídica, por causa disso, disso, disso. Gostaria de trabalhar com criança, porque quando eu fui criança, fui atendido por um psicóloga, foi muito bom para mim, e tal. Gostaria de atuar em tal área. Então, aí no final, eu faço um levantamento com eles, já fiz isso de maneiras diferentes, mas um deles foi, que temas mais importantes vocês entendem que surgiu aqui? E aí, mesmo aqueles que não se apresentaram,
eles se recordam, foi falado de psicologia jurídica, foi falado sobre psicoterapia de criança, foi falado sobre depressão, foi falado também de pessoas que mudaram de um lugar para o outro, de migrantes, foi falado sobre artes. E aí eu proponho a eles se eles gostariam de se reunir em grupos e a gente já constituir a partir dali para fazer um trabalho para o bimestre. E vou buscando com eles aproximações com os conteúdos que são trabalhados naquele semestre. Porque os conteúdos naquele semestre, nesse caso aqui, são bases filosóficas da psicologia. E aí a gente vai buscando, então, tem consciência crítica, senso crítico, senso comum, são temas que estão lá dentro. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar isso com eles, a fazer assim, eu sinto que eles têm um interesse maior, porque eles escolhem livremente quem são os seus colegas de grupo, eles podem escolher, eu estabeleço um número aproximado de membros, mas eles escolhem também o tema que eles querem. Se mais de um grupo quer fazer o mesmo tema, pode. Se 3 grupos quiserem fazer o mesmo tema, pode. E depois a gente combina um critério para apresentar, porque eles vão fazer trabalhos diferentes. E então eu sinto, e vou fechar com esse exemplo, que eu sei que é pouco, mas valorizo muito essas pequenas experiências, quando o aluno se sente de verdade, em algum aspecto, protagonista da sua aprendizagem. Quando ele não tem que me responder no sentido de assim, é assim que o professor quer. O professor quer desse jeito. E eu digo isso a eles, porque eles ainda vêm assim muito com isso, e eu acho, pelo menos na minha área, eu acho horrível ficar lendo trabalhos, digo para eles, que não diz nada para mim, que eu sei que pegaram daqui, dali, copiaram, para atender achando que era o que eu queria. Agora, quando eu vejo que houve um interesse, que o grupo pesquisou porque tinha interesse, aprendeu com aquilo, cresceu com aquilo, faz muito sentido para mim e a minha experiência diz que faz muito sentido para eles também. Então, eu vejo como uma caminhada, vejo como um processo, vejo como uma contribuição, não é a solução para tudo nem para todos. Fico por aqui, então, gente. Obrigado. Bom, obrigado, então, Clóvis, pela palestra aí. Acho que foi bem interessante esses outros pontos, né, abordados. Eu acho que a gente, às vezes, a gente não fica muito na psicologia, a gente fica meio fora, às vezes, um pouco desses questionamentos. Então, aqui eu abro para a pergunta do pessoal que está assistindo. Quem quiser fazer uma pergunta, um comentário, fique à vontade aí. Boa tarde, gente. Posso fazer uma pergunta? Boa tarde, Antônio. Boa tarde, pode falar. Pode. Assim, eu tenho trabalhado, pelo menos tentado trabalhar. Eu sou da área de sociais aplicadas, né? Eu sou da área de economia. E para mim foi muito difícil inicialmente entender pelo menos o necessário para poder trabalhar com pessoas, um pouco de psicologia. E eu me esforcei em fazer isso daí nos últimos anos, assim, por conta dessa oportunidade que nós temos de trabalhar com os alunos, e sermos professores. Eu tenho lido e tentado entender um pouco da aprendizagem experiencial de Kolbe. Muita coisa que você falou hoje à tarde para a gente, eu associei muito com essa coisa da aprendizagem experiencial, e eu gostaria que você falasse qual é a sua opinião sobre essa diferenciação, pelo menos é o que eu entendo que Kolbe, que ele diz, né? Qual é essa diferenciação entre a aprendizagem da criança e a aprendizagem do adulto? Porque me parece que essa coisa da aprendizagem experiencial ela é uma condição
para que o adulto aprenda. E por trás disso tudo também tem as teorias de Herzberg, que falam principalmente a respeito da motivação. Quer dizer, eu dou aula se estou motivado. E foi a conclusão da sua fala agora. Eu dou aula se estou motivado. Os alunos, eles vão aprender se estiverem motivados. E eu queria a sua opinião, que falasse um pouquinho a respeito disso. Tá. Bem interessante. O que eu posso te dizer, assim, né, da minha experiência e do que eu disse aqui? Você trouxe uma palavra que, para mim, ao mesmo tempo que eu gosto, ela me incomoda muito, que é a motivação ou o motivacional. Por quê? Porque essa palavra tem sido muito utilizada de uma forma técnica, né? Que nós consideramos equivocada, que seria assim: se eu motivar o aluno, e eu vou me permitir assim, que é o que eu quero dizer, como se fosse assim: oba, vamos lá, é isso, é aquilo, faça o seu melhor, desafie a si mesmo. Não é nesse sentido. Então, isso tem sido muito explorado. Eu disse agora, recentemente, nós tivemos até uma palestra lá, tivemos acho que 2 palestras motivacionais nesse início, e teve uma, assim, que eu escutei com todo o uso da tecnologia, e ao terminar, eu comentei com alguns colegas depois assim: olha, faz mais de 40 anos que eu escuto as mesmas coisas em termos motivacionais, e o que mudou foram as pessoas que falam, claro, e o contexto, onde eu estou, e também o uso de tecnologia, né? Porque nós não tínhamos as tecnologias há 40 anos atrás, mas as falas e as propostas me parecem as mesmas. E me parece, pelo que eu converso depois, assim, no particular, né, nos bastidores, com os colegas, os professores, parece que todo mundo tem essa ideia de que aquela palestra motivacional não é uma coisa verdadeira que a pessoa que está fazendo acredita. É uma palestra técnica, é uma estratégia para nos manter, enquanto professores, animados para cima e irmos dar aula e corresponder aos objetivos que a instituição tem. Agora, quando eu estou motivado, porque eu tenho um real interesse em que o aluno aprenda, ou quando eu, aluno, estou motivado porque eu quero muito saber sobre aquilo, seja o que for esse aquilo. Esse aquilo pode ser o sexo que a criança, o adolescente está muito querendo falar sobre, pode ser o andar de bicicleta da criança, e pode ser um menino que queira aprender muito matemática e ele nunca teve um bom professor de matemática no 6º ano, no 7º ano, no 8º ano. E no 9º ano chega um professor que dá atenção para ele. Ele é aquele aluno nerd que quer estudar matemática, todo mundo acha ele chato, porque ele é diferente de todo mundo. Mas ele está motivado. E tem uns casos, e o professor deve, como professor, já deve ter se deparado com isso, que é assim, né? Eu acho isso curioso, porque é muito diferente da minha área. Aluno que tem, às vezes, interesse por matemática, e eu fico pensando assim, de onde vem esse interesse, essa motivação, né? O aluno vai viajando, vou usar essa expressão assim que eu acho bonita, ele vai viajando naquele mundo dos números, das fórmulas, das complexidades, e aí alguém fala assim: aí, cara, tá viajando, né? O cara é nerd. Então, esse aluno está motivado, esse é o caminho dele. O outro é um outro caminho, outra motivação. Então, professor, eu diria assim, que tanto a criança como o adulto, né, o que nós aqui do lado de cá estamos chamando, se é que eu posso falar assim, de experiencial significativo, é aquilo que faz sentido. E aquilo que faz sentido para a criança é fundamental, é importante que o professor possa ter sensibilidade e ser um facilitador para ela se desenvolver. Aquilo que faz sentido, que é significativo para o jovem ou para o adulto,
é fundamental que o professor também tenha sensibilidade para ser um facilitador. Por quê? Porque o professor não precisa ele estar no mesmo nível de motivação que o aluno está, e nem tem condições, né? Por exemplo, eu vejo lá, eu trabalho com alunos que têm as motivações as mais diferentes. Tem um aluno que o tempo todo está interessado, né, desde o início ele já tem claro que ele quer estudar psicologia forense. Tem outros que estão interessados em estudar psicanálise e entender o inconsciente, né? Agora, acompanhar, facilitar que o aluno faça a trajetória dele e oferecer condições para ele, né? Ajudá-lo nessa busca, eu acho que é o papel que eu entendo aqui como facilitador da aprendizagem. Não sei se respondi, professor, trouxe algumas reflexões a mais. Não, tá tranquilo. Muito obrigado. Era isso que eu Né? queria. Mas eu acho que gostei de saber. Aliás, eu trabalhei com o padre Zambon, seu parente? De Piracicaba? Ele era de Araras. Eu sei que tem vários Zambon. Nessa região são muitos Zambon, né? Tem Zambon E e Zanibone, né? são todos parentes. Zanibone e Zambon. É. A mesma corrente aí. Eu Familiar. trabalhei com o padre Ângelo Zambon. Depois ele deixou o sacerdócio, mas trabalhei com ele, o salesiano. Em Araras? Ele é de Araras, mas eu trabalhei com ele em Campinas. Tá. Não, com certeza não o conheço. Tem um outro padre também Zambon em Piracicaba. Tinha, pelo Ah, menos. certo. Tá Mas bom, é uma então. família. O Clóvis, alguém Acho mais que tem algum comentário? Ô, Vitor, acho que o professor ia só completar ali. Ah, desculpa. Depois tem o Leonardo aí. Ah, Não, só pela família, é só uma especulação. Eu também não conheci esse de Piracicaba. tá bom. Leonardo. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Leonardo, você queria falar alguma coisa? Boa tarde, professor Clóvis. Oi, como vai, Leonardo? En primerísimo lugar, parabenizar a nuestro querido Víctor por ter convidado al Señor para ter a oportunidad de recibir esa magistral aula, eu vou chamar de aula. É muito importante para nós, pessoal de tecnologia, ter esse contato com as pessoas humanas, né, com pessoas de outras sabedorias tão vastas, né? É muito apaixonante esse tema, e eu vou falar porque é um dos assuntos que mais me interessam como professor. Cada vez mais a gente fazer a cabeça, cada vez mais ganhar em consciência de que nós não somos, ou não devemos ser, gerentes das vidas das pessoas. É muito importante esse tipo de conversa, esse tipo de palestra, porque que acontece? É cultural isso, é cultural de séculos. O professor achar que ele tem a verdade na mão e achar que ele é quem sabe o que o aluno deve aprender e onde o aluno deve focar e onde o aluno não deve focar. E é cultural também cada professor achar que a matéria que ele oferece, que a matéria que ele ministra, é o centro do mundo. E como é que ele vai sair da universidade sem saber nada de antenas? E a realidade é que existem bilhões de pessoas que não sabem nada de antenas. E vivem melhor do que eu, que sei um pouquinho apenas. Inclusive, e aí é que está o escândalo, inclusive engenheiros de telecomunicações, que não sabem absolutamente nada de antenas, porque ele sabe de eletrônica, ou de televisão, ou ele sabe programar, ou ele sabe circuitos lógicos, ou ele sabe automação. E essa é a vida dele, essa é a paixão dele, e isso é o que ele quer fazer na vida, e isso é o que ele vai fazer na sua vida. E não é porque eu queira que ele vai mudar seu foco, seus interesses. Então, tem algumas experiências, eu coloquei aqui no chat, a Universidade de Twente, na Holanda. Eu fiquei sabendo dessa universidade, me interessando por esse tema de ensino centrado no aluno.
e de aprendizagem centrada no aluno. Essa universidade é top no mundo, e eu fiquei sabendo dessa universidade pela internet, mas depois eu tive uma experiência quase pessoal, e é a seguinte: o meu enteado e a namorada dele foram a fazer um estágio lá na Universidade de Twente. Então, se eu falar para vocês que a Universidade de Twente não tem disciplinas, na Universidade de Twente não existem disciplinas, na Universidade de Twente não existem pré-requisitos, já vocês ficariam alarmados. Mas se eu falar para vocês que na Universidade de Twente não existem provas, não existe isso, as pessoas ficariam, nossa, mas... E o mais incrível é que quando eles voltam, e eu me coloco no papel de defensor do ensino mais autocrático, mais rígido. E eu tenho que escutar que eles passaram 6 meses lá, e quando eu pergunto para a namorada do meu enteado, pergunto, vem cá, mas fala para a verdade para mim, você aprendeu lá? Que você mesma, ela mesma teve que fazer um projeto, ela se envolveu em um projeto que ela mesma teve que fazer, o projeto foi avaliado, foi aperfeiçoado lá, depois ela se envolveu, e ela me dizia, eu aprendi muito lá, muito mais do que eu aprendi aqui na engenharia química, e ela está aqui fazendo engenharia química, porque ela lá conseguiu fazer o que ela quer fazer, o que ela queria fazer, o que lhe interessa fazer, e se envolveu em um projeto que teve toda a liberdade do mundo dela fazer o que ela quer fazer dentro de sua especialidade. Então, é um tema extremamente interessante. E eu acho, assim, se nós refletirmos um pouquinho, toda a nossa estrutura está baseada em um ensino e em uma maneira de aprender, de ver o mundo, paternalista demais. Nós queremos que o aluno faça esta grade curricular com esta trajetória, com estes pré-requisitos, porque nós achamos que ele tem que... Precisamos abrir um pouco a cabeça. Precisamos abrir um pouco a cabeça. Tudo bem. Às vezes não podemos... Seria sonhar pensar em um plano curricular como o da Universidade de Twente na Holanda. Seria sonhar. Mas, pelo menos, buscar um meio termo e deixar ao aluno um pouco comandar sua vida, deixar ao aluno abrir um pouco mais de disciplinas eletivas, deixar que o aluno monte seu currículo, deixar que ele faça as disciplinas que ele ache que ele deve fazer, pelo menos maioritariamente. Pelo menos maioritariamente. Não digo que eliminar todas as disciplinas obrigatórias, mas minimizar as disciplinas obrigatórias. Deixar que ele faça seu currículo. Ah, mas ele pode que não termine sem tal competência. Problema dele se vai terminar sem aquela competência que você está querendo colocar nele, ele não lhe interessa. Ah, mas ele vai sair sem programar. Se ele decidir sair sem programar, é a vida dele. Nós temos que começar a dar pequenos passos para chegar um dia a entender isso. E eu vejo agora, por exemplo, por causa da pandemia, a universidade colocou a possibilidade de quebrar os pré-requisitos para o próximo semestre, forçados pela pandemia. E você deveria ver a resistência em alguns colegas de quebrar alguns pré-requisitos. Não, mas como vamos quebrar os pré-requisitos? É que é muito cultural, está muito colocado na mente das pessoas que tem que ser daquele jeito. E, lamentável, eu acho que não tem que ser daquele jeito. Tem que ser como o aluno diga que tem que ser, porque ele é quem vai usufruir isso e é ele quem tem que comandar sua vida. É uma questão tão simples como isso. É uma questão de direito humano. É uma questão de direito humano. Entendeu? E eu acho, portanto, professor, que parabenizo o senhor por essa maravilhosa palestra. E tomara que se repita e tomara que chegue a um número maior, porque aqui só temos 23 pessoas no auditório. Entendeu? Tomara que chegue a um número maior. Quem sabe o Vítor se lhe ocorra depois fazer outro tipo de atividade e voltar a convidar o senhor, onde haja uma palestra um pouco, ou seja, onde haja um auditório um pouco maior, porque eu acho que muitas cabeças de professores, e vou falar mais, até os alunos têm essa cultura.
os alunos também têm essa cultura. Os alunos também, quando você fala para eles, olha, comigo quem manda são vocês. Eles não querem assumir isso, eles ficam em pânico. Eles ficam em pânico de comandar suas próprias vidas. E isso é muito importante a gente começar, e eu sei que é um processo que provavelmente eu me aposente sem ver, muito provavelmente eu me aposente sem ver, mas pelo menos nós devemos tentar desde já ir criando, mudando a cabeça, primeiro dos mestres, primeiro dos doutores, primeiro dos professores, e depois de nossos alunos que também vêm com essa mentalidade paternalista. O aluno, tem alunos que não querem comandar sua vida, é mais fácil adotar uma postura passiva e que você me diga o que eu tenho que fazer. E essas são as pessoas que depois chegam nas empresas e o cara tá o patrão está de olho nele o primeiro mês e não, depois do primeiro mês demite ele porque ele não é capaz de ter iniciativa nenhuma. Isso. Então, é muito importante, professor. Eu queria essa fala para agradecer ao senhor por essa maravilhosa palestra aí. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Muito bom esse eco, viu? Faz muito sentido para mim. Acho que só para dar um retorno, assim, essa questão, né, que você aborda, que faz muito sentido para mim, do aluno, do medo, e que é de todos nós, mas ainda, né, no aluno, é o medo de lidar com a sua própria liberdade, né? Porque lidar com a liberdade implica em responsabilidade também, né? E como a gente teve muita dificuldade, ainda tem, porque o próprio sistema é muito autoritário, né? Mesmo que disfarçado de democrático, mas é muito autoritário, é muito encaixado, tudo vem pronto, né? Então, quando isso que você coloca do aluno, o aluno fala, não, mas peraí, às vezes o aluno fala, mas você não vai dar aula? Né? Então, quando a gente estica, às vezes, um pouco mais os trabalhos e atividades que estão indo bem, vem um grupo e fala assim, professor, eu gosto muito das suas aulas expositivas. Eu falo, então vamos marcar, que dia que nós vamos ter? Aí marcamos e temos, e aí também funciona bem, porque aí todos queriam aquela aula expositiva. Então, ela também tem um outro valor daí. Mas eu acho que esse tema que você coloca, professor, é o tema da liberdade, né? Que é assim, ter liberdade, e porque a liberdade vai implicar nisso que você disse. Você tem liberdade de construir, de fazer, escolher, e você que vai responder. Agora, para isso, nós também, como professores e como instituição, precisamos ter a responsabilidade de oferecer condições para o aluno fazer isso, né? Não é que o aluno vai fazer por conta, ele vai escolher e vai para casa e ninguém mais olha. Não, ele está num processo, então ele precisa muito, aí eu concordo, com os mestres, os doutores, os professores, que respeitem as iniciativas dele, respeitem os projetos dele e o ajudem a construir. Aí ele cresce, aí ele vai. Eu vejo assim por enquanto. Bom, obrigado, Clóvis. Eu só queria fazer um comentário antes da gente fechar essa parte. Né, Leonardo? Talvez nós não consigamos ver mesmo a Unicamp virando uma universidade de Twint, né? Mas eu acho que nem o professor falou, Clóvis, aí, existem várias ações simples, né, que a gente pode ir temperando as aulas, né, à medida que, né, você vê o exemplo do gráfico, o exemplo da apresentação do começo do curso, onde você percebe o que os alunos, né, gostam de fazer, e aí você pode traçar o que você vai dar nas suas aulas do conteúdo da disciplina associado com o que eles falaram. Então, não é uma mudança radical no que a gente já faz, mas sim alguns ingredientes que a gente vai colocando no meio, e com o tempo aquilo lá vai se tornando uma massa crítica maior, né? Acho que pode ser nessa linha mesmo. É o que a gente vai poder fazer, né? Aqui, né? No chão de fábrica. Bom, então acho que... Vitor, posso falar só duas coisinhas para terminar aqui da minha parte? Pode sim, Clóvis. Posso? Então, queria, assim, dentro disso que eu escutei de retorno, e agradeço bastante, foi muito bom, eu queria lembrar, assim, né, e também um pouco do Zambon lá, a questão que me motiva a encontrar, ainda que poucos, infelizmente, hoje, por conta de que eu quero ler, assim, do que os alunos têm no ensino fundamental e médio, o que eu recebo mais como aluno são alunos que vêm da escola pública, que todos nós sabemos o quanto tem sido
ruim, né, infelizmente, ainda assim, deficitária, nesse sentido, eu percebo isso. Mas vem alunos que têm pouca formação, mas tão ricos de vontade, alguns que quando eles encontram espaço, eles são fantásticos, assim, que me motivam muito. Então, nesse ano, por exemplo, nós tivemos pouquíssima aula no ensino presencial. E tinha uma turma lá em Indaiatuba, no primeiro dia, nessas apresentações, eu também perguntei para essa turma assim, falei, o que vocês leram ultimamente? O que vocês leram? E aí alguns disseram, alguns até ficaram surpresos, mas alguns disseram, eu li tal livro, e contou do que se tratava, qual era a temática, qual assunto, surgiram coisas interessantes, era uma turma grande. Outro disse, vi um vídeo muito interessante sobre esse assunto aí que o colega leu e tal. E aí, eu também disse o que é que eu tinha lido nas férias. E dentre as minhas leituras, eu tinha lido, não sei se vocês conhecem, mas eu li esse livro que é um best-seller aí, que é o Sapiens, daquele professor de história da Universidade de Jerusalém, o Harari, né? Yuval Harari. Eu tinha lido, falei, olha, eu li um livro que eu gostei muito, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E é um livro, assim, a minha edição é uma edição de bolso de quase 600 páginas. Bom, falei isso, eles perguntaram alguma coisa, cada um compartilhou o que tinha lido e fomos embora. Aí, logo depois, veio a pandemia, nós estávamos online. Aí, um dia, no final de uma aula, uma menina falou, professor, se eu podia ficar um pouquinho, queria falar com o senhor um pouquinho? Aí, já aqui, do jeito que nós estamos. Falei, sim, pode. Aí, a menina falou, só era já agora em abril, acho. A menina falou, é que eu queria comentar com o senhor, lembra que o senhor, na apresentação, o senhor falou daquele livro do Sapiens e tal? Eu falei, lembro. Ela falou, pois é, eu fiquei tão interessada naquilo, fui atrás e eu li o livro. A menina falou. Eu falei, você leu o livro? Leu todo o livro? Ela falou, li todo o livro. E eu fiquei tão interessada, e fez comentários, assim, com propriedade para mim, do livro. Falou, eu fiquei tão interessado que aí eu li também um material, não sei se o senhor está sabendo, está tendo uma pesquisa em tal lugar, coisas que eu não estava sabendo. Ela ampliou aquilo. Aí, em seguida, um ex-aluno meu falou, Clóvis, você leu aquele livro do Sapiens? Li. Falou, estou pensando da gente fazer uma conversa por vídeo. Tenho 2 colegas, um é historiador, um é biólogo, eu, você, psicólogos, o que você acha? Eu falei, eu topo, posso convidar uma aluna que também leu? Ele falou, pode. Eu falei, ela leu o livro todo. E nós fizemos uma noite, conversamos umas 2 horas. Essa menina que está no primeiro semestre de psicologia, conversou no mesmo nível que conversamos. Eu, psicólogo, meu colega psicólogo, a bióloga, que é professora na universidade também, e um outro rapaz que é historiador. Então, eu acho que, assim, essas coisas são muito importantes, são interessantes. O que a gente pode divulgar, o que a gente pode falar que possa ser interessante, a gente não tem noção de como aquilo pode se expandir, pode ir para frente, né? Então, eu vou registrar isso. Acho que eu falei 2, mas eu vou ficar numa, Vitor. Obrigado. Tá bom, Clóvis, obrigado. Então, eu gostaria de agradecer novamente, professor Clóvis. Acho que foi bem interessante essa nossa reflexão, tá? Então, Clóvis, obrigado por ter aceito e ter dado essa brilhante fala aí. Obrigado. Tá? Obrigado a vocês. Obrigado também. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos que acompanharam. Obrigado.